boa tarde, bom dia, boa noite. Então, meus cumprimentos e saudações para vocês que dedicar aqui agora alguns minutos para estar usufruindo, na verdade, separando um tempo para o seu momento de aprendizagem. Então, estivemos juntos nessa disciplina. Infelizmente, eu não consegui gravar de forma que vocês pudessem visualizar, né, a minha fisionomia, né, por conta de problemas técnicos mesmo, com os recursos tecnológicos. Né? Então, mas de qualquer forma, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e acompanhá-los nessa disciplina de didática. Dizer para vocês que todo o material preparado, organizado, pensado, foi de uma forma de facilitar a vida de vocês, quanto futuros professores. Então, a gente vai dar início aqui à nossa aula. Então, essa unidade, ela é bem mais básica, né? Não que seja menos importante, né? Se a gente for pensar, talvez ela seja até uma das mais importantes, porque quando a gente vai falar de tendências pedagógicas, é um assunto muito debatido dentro da educação e é um assunto muito cobrado em prova de concurso, em seletivos. Então, assim, é um conteúdo que vocês deveriam, né? Todos os professores, de uma certa forma, precisam ter conhecimento e dominar, né, as tendências pedagógicas do Brasil. E a gente não estuda essa tendência pedagógica só em didática, a gente estuda ela em diversas disciplinas. Então, essa aula ela foi criada com o objetivo de explicar a atividade que vocês vão ter que fazer, né, realizar, de uma certa forma, nem seria tão prática, né, mas uma atividade que vai exigir um pouquinho de vocês de concentração. Então, vamos seguir. Aqui, o tópico da aula é a gente discutir um pouco, porque eu vou dar uma explanação aqui, mesmo que pequena, sobre as tendências, e a gente segue para a explicação da atividade. Então, assim, nós temos, dentro do conteúdo, dentro da abordagem, né, educacional do Brasil, nós temos pedagogias, né? Pedagogias, metodologias, né, voltada para o ensino. E dentro desse contexto da educação, a gente denomina elas, né, de tendências pedagógicas. E essas tendências, elas são divididas, né, elas são organizadas em dois grupos. E aí nós temos o primeiro grupo, que são as pedagogias liberais, né? Você vai lembrar, quando você for estudar, você pode até fazer um paralelo, né, no sentido de dizer pedagogia liberais, você vai lembrar das primeiras, né, vamos lembrar dos primórdios. E aí as pedagogias progressistas, você pode lembrar de algo mais atual. Então, progresso, né? Lembre de progresso. Né? Então, a pedagogia liberal, né? Esse primeiro grupo, nós vamos encontrar, né, um grupo de pedagogias ali, né? Que foram usadas, né? Que foram, de uma certa forma, estar presente dentro da educação. Então, a primeira é a tradicional, e aí a gente segue para a renovada progressivista, né? É diferente de progressista, é progressivista, aí renovada não diretiva e a tecnicista. Então, esse grupo de pedagogias, elas se concentram numa abordagem diferente do segundo grupo, que esse segundo grupo, que são que se enquadram, no caso, as pedagogias progressistas, que é a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Elas só são três, são bem parecidas, até a nomenclatura, né? Libertadora, aí vem a libertária e a crítica social dos conteúdos. Eu trouxe aqui um quadro que ela traz a explicação. Esse quadro, eu trouxe mais até para vocês se basear nele para fazer a atividade, facilitar um pouco a vida de vocês. Então, esse quadro é apresentado, né, um resumo, uma síntese, na verdade, das tendências pedagógicas. O ideal é que você pare esse vídeo, você pegue uma folha de caderno, né, o seu material, uma folha A4, não sei, e que você passe esse caderno, você passe esse quadro para o seu caderno, escrevendo mesmo, gente. Quanto mais a gente escreve, mais o nosso cérebro trabalha, mais ele fica em exercício, mais a gente consegue absorver o conhecimento.
Então, você faz esse quadro bem bonitinho, né? De quando eu estava estudando para concurso, eu gostava de fazer esse quadro e eu pintava, né? Assim, em cima, não, tendência pedagógica, eu pintava de uma corzinha. O papel da escola, pintava de uma outra cor. Conteúdos, e fazia essa coluna como se fosse uma coluna no Excel, só que na mão, né? Forma manual. E aí a gente tem aqui, né? Colunas, né? Que o primeiro aparece o nome da tendência pedagógica, aí o papel da escola, né? Por que essa tendência pedagógica é importante para a escola? Né? Aí vem os conteúdos, como é que era ministrado, como é que são apresentados esses conteúdos dentro dessa pedagogia específica. Aí vem os métodos, né? Como é que acontece, como é que é o momento de aprendizagem utilizando essa pedagogia. Aí vem a questão da interação professor e aluno, né? Que é você entender se o aluno participa daquele momento, ou se é só o professor que fala, se existe uma troca de conhecimento, ou se não existe. E aí tem uma outra coluna com a questão da aprendizagem, né? Se a aprendizagem ela é significativa, se ela é receptiva, se ela não é, se ela é passiva, se ela é ativa. Então, tem tudo isso. Aí a parte das manifestações, que é onde, né, os autores, as teorias, onde elas se enquadram. E aí nós temos aqui esse quadro, né? E a gente começa com a pedagogia liberal, né? Nós temos o primeiro grupo, pedagogia liberal, e aí a primeira a gente tem a tradicional. A tradicional, né? Vocês podem até lembrar, né? De tradicional, tradição, é muito aquela coisa do aluno, de uma certa forma, assumir um papel dentro da sociedade, né? Aquela coisa do aluno ir para a escola, de uma certa forma, né? Não ter tanta participação naquele momento da aula, tá ali mais como alguém que está só, né, recebendo as informações. E ela se preocupa muito, né, quando a gente vai falar assim de escola, mas mesmo a preocupação maior com a moral dos alunos, né, essa coisa do caráter, é, de uma certa forma não tem aquela coisa de continuidade, que o aluno vai ser um agente da aprendizagem, vai poder ser um futuro professor, não é mais preocupada realmente com a sociedade. E aí a gente vai seguindo, né, aqui nos conteúdos, né, isso aqui vocês têm que ler com calma, né, tentar fazer a diferença, né, de cada uma. E aí vocês podem até fazer, quando vocês forem montar o mapa mental de vocês, podem fazer um resumozinho, né, de tudo que tem aqui nessas diversas colunas, né, pegando assim um trechozinho, uma palavrinha de cada, que dá certo. E aí tem a outra, né, uma outra linha, que é a tendência, né, liberal, renovadora, progressiva, e aí vai dizendo, né, o papel da escola é o quê? É adequar realmente as necessidades, né, do indivíduo em relação ao meio que ele está, né, o meio social que ele está inserido. E então ali, de uma certa forma, é a escola se preocupar com as necessidades, né, do aluno em si. E aí já muda um pouco nessa questão do papel do professor. Não é o professor mais o centro de tudo, não é só o professor que fala. O professor ele já entra como auxiliador, né? É, ajudando no desenvolvimento desse aluno, né? No seu cognitivo. E, de uma certa forma, existe uma motivação ali para que haja a solução dos problemas. E aí nós temos todas essas tendências, né? Nós ainda estamos no primeiro grupo, que são as liberais. E aí, depois dessa progressiva, a gente vem para a não diretiva, né, que é muito conhecido como escola nova. Quando a gente fala em escola nova, né, a gente tem os autores, né, que a gente até fala, né, que já vem na cabeça, né, que vocês vão ver bem no finalzinho do texto, do quadro, que é as manifestações, né. Aí tem Carl Rogers, né, aí tem Somerville, que é uma escola, né, que ficou muito famosa por conta dessa pegada mais inovadora, que realmente é a questão da aprendizagem, ela ser modificada, né, de acordo com a concepção da realidade, né, que o aluno está. Então, assim, é uma tendência que ela se preocupa muito com a questão da formação de atitudes, né, do aluno. Tipo assim, é um método que ajuda muito na questão da facilitação, é uma forma de mudar o que já vinha sendo construído, né? Então, é uma pedagogia que ela chega, por isso que fala na escola nova, é uma outra forma de ver o ensino, de fazer o aprendizado. E a gente vem para a última desse grupo, que é a tecnicista, né? Que ela é muito baseada na questão do comportamento humano, né? Dentro da escola, elas têm muito essa questão das técnicas específicas para determinados estudos.
e a relação mesmo do professor, né, que ele transmite de uma certa forma, né, aquele conhecimento, e o aluno vai fixando, né, o que é importante para ele. A aprendizagem ela é muito baseada na questão do desempenho mesmo do aluno também. E é o primeiro grupo, né, que a gente tem. E a gente finaliza o primeiro grupo. Quando a gente vai para o segundo, nós temos aquelas três, a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Ela ela já vem com a nova pegada, né? A gente já trabalha nesse primeiro grupo, já trabalha com sistemas geradores, já são autores mais conhecidos, né? Nessa primeira, na hora que você é libertadora, lembre-se de Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire ele é o nosso maior representante dessa tendência. E aí a libertária, né? A gente vem com Miguel Arroyo, é, que é também muito conhecido nessa questão da transformação da personalidade, né? Então, é muito importante essas três últimas serem estudadas de uma forma bem minuciosa por vocês. Aí nós temos agora a última, que é a crítica social dos conteúdos, que é a organização, né? A difusão, a aprendizagem dos conteúdos, que agora o papel do aluno, ele participa bem mais, né? Ele está ali, de uma certa forma, participando como um agente mesmo na aprendizagem. E a gente percebe que essas três elas têm uma pegada bem inovadora do que a gente se aproximar da nossa realidade, como eu já mencionei. E eu vou explicar um pouco o que é atividade. Então, a atividade é vocês voltam nesse quadrinho, dá uma pausa. O que, é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a diferença dessas duas, né? Lá aqui em cima, ó, nesse slidezinho, tem aqui os dois grupos. Você pode fazer uma organização separando. Pode até fazer assim, de um lado de um não, pedagogias liberais, do outro lado, pedagogias progressistas. E aí, o que, que você faz? Você vai fazer uma diferença, né, das duas, porém dentro de um mapa mental, né? E aqui eu trouxe um exemplozinho de um mapa mental, só para vocês visualizarem como é que vocês podem fazer. E vocês podem estar fazendo, né, esse nome, Tendências Pedagógicas e o papel da escola, né? Vocês podem estar fazendo só o nome, Tendências Pedagógicas, e aí você já separa os grupos. Você pode botar uma bem aqui no cantinho, no canto da página, o outro no outro canto da página, e aí você coloca, né, o primeiro grupo das liberais ou da progressista. E aí, quando você for trabalhar com ela, né, do grupo dos liberais e da progressista, você vai colocar nas características. Você coloca os grupos liberais, você pode tradicional, renovadora, progressista, renovadora, não diretiva, tecnicista, né? E aí vem a libertária, a libertadora, a libertária social dos conteúdos. E você vai tentando fazer esse quadro aqui, né, como mais ou menos parecido com este mapa mental. A gente tem muito exemplo de mapa mental. Vocês podem fazer na mão mesmo, de forma manual, do jeito que vocês entenderem. Coloca a palavra bem bonita assim no meio do papel, tendências pedagógicas. Puxa um lequezinho, uma setinha, mostrando que ela se divide em dois grupos. E aí você já coloca, né? O grupo das liberais e da progressista. Dá para fazer algo bem legal. Você pode pintar de pincel, de lápis de cor, né? Usem a criatividade. E é uma atividade bem simples, né? Pode ser feita de forma manual, pode utilizar alguns softwares, se vocês conhecerem algum, existem alguns, né, que fazem esses mapas mentais, e aí vocês desenvolverem essa atividade. Eu finalizo aqui essa atividade, né, explicando um pouco, trazendo para vocês essa frase, né? Sem disciplina, o talento não serve para nada. Então, muitas vezes você tem um talento, mas se você não tem disciplina para treinar, para estudar, para se dedicar, infelizmente esse talento ele vai ficar obsoleto. Então, a ideia é que a gente tenha disciplina em tudo que a gente for fazer, que a gente possa fazer. Tem uma frase que eu li: não faça 1000 coisas 2 vezes, mas faça duas coisas, não faça 1000 vezes, não, por exemplo, não faça 2 coisas, né? Não faça 1000 coisas 2 vezes, mas faça 2 vezes 1000 coisas, né? O contrário, né? Que você não possa simplesmente fazer, né? E pegar 1001 coisa para desenvolver, porém você faz só 2 vezes isso, né? Pegou 1000 coisas para fazer, só faz 2 vezes. Não. Faça 2 coisas, porém com repetição. For preciso fazer 1000 vezes, faça, né? Com disciplina, com dedicação. E aí eu desejo para vocês uma boa aprendizagem, boa aula, e a gente se vê nas disciplinas aí da vida. Um abraço e até mais.